pessoal, mais uma aula aí de microcontroladores 1. Hoje o nosso assunto são alguns circuitos aí presentes aí no microcontrolador, né? Para começar aqui, circuitos de reset, fonte de alimentação, características elétricas, circuito básico para o nosso microcontrolador poder funcionar, switches e push buttons, LEDs, display de 7 segmentos, relés, bits de configuração. E o melhor da aula de hoje é um projeto também bem legal, ó. É o projeto de um controle de motor de passo, tá? Então esse projeto aqui é um embriãozinho de um projeto que futuramente pode se transformar aí num projeto profissional para vocês, um projeto de conclusão de curso, né? Porque sabendo controlar um motor de passo, vocês implementam em diversos tipos de projetos, tá? Então já tivemos lá projetos de robô XY, robô XYZ, organizadores de estoque, né? Então tudo que exige movimentação de precisão é com esse projetinho aqui, tá? Então esse aqui, na verdade, é um embriãozinho básico aí de um projeto que a ideia é ir melhorando, né, esse projeto. Hoje ele vai ser bem básico, mas a gente começa sempre com projetos básicos, né, para ir evoluindo depois a implementação dele. Falando um pouquinho da nossa família de estudo, que é a 16F87XA, onde esse X pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 6, e o que a gente estuda mesmo é o 7, ou seja, 877A. Então ele tem de memória flash 8K, de memória RAM 368 bytes, de memória EEPROM 256, 15 interrupções, né? Então, a aula que vem a gente fala também de interrupções, tá? Vamos começar a falar das interrupções. Todo periférico vai gerar uma interrupção e é importante, né, para os nossos projetos que a gente trabalhe com interrupções. Inclusive, o projeto de hoje, como ele é um projeto básico, a gente não usa interrupção, mas ele pode ser melhorado muito, né, utilizando interrupções. Pinos de I/O, ele possui os ports A, B, C, D e E. Partes de comunicação, tecnologias de comunicação serial, MSSP, USART, paralela, yes, ou seja, temos, né, também a implementação de sistemas de comunicação paralelo. Temos 8 canais ou 8 pinos analógicos. E temos alguns encapsulamentos, né, que nós já falamos também, a aula retrasada, né, de encapsulamentos disponíveis para essa família aqui. Falando um pouquinho de reset, né? Então, sempre que energizamos nosso circuito microcontrolado, é interessante, ó, que eu tenha um reset, né? Para isso é necessária a inserção de um circuito eletrônico que é bem simples, mas capaz de realizar esse procedimento que costumamos chamar de Power On Reset, né? Então, quando eu ligo ele, o Power On, eu gero o meu reset. Além disso, é interessante que exista um botão para gerar um reset manual também, né? Então, vocês até já conhecem o circuito desse botão aqui que gera o reset, que é esse aqui, né? Ó. Então, o circuito que gera um reset manual é esse botão, que quando esse botão é pressionado, o pino do Master Clear, ele vai para nível lógico baixo, vai para 0, né? Quando eu tiro o dedo do botão, existe um processo de carga desse capacitor, né? Aí eu vou ter uma tensão, já vai ter um gráfico mais bonitinho, tá? Desse pino aqui. Uma tensão que está lá em 0, ela começa, né, subir, até que ela chegue nos 5 volts aqui, né? Aqui eu teria os 5 volts. Então, esse circuito RC, além de gerar o nosso reset manual, ele gera um tempo de power on,
né? Porque o microcontrolador, enquanto o nível do pino Master Clear estiver aí abaixo de 4 volts, mais ou menos, ele não vai reiniciar, ele não vai iniciar as instruções. Então, só acima de 4,3 volts, mais ou menos, que ele começa a iniciar as instruções, né? Esse tempo ele pode ser controlado através do valor do resistor R4 aqui e o capacitor C1, né? Então, isso aqui pode ser ajustado também, esse tempo de Power On reset. Esse circuito também, RC, ele funciona como um filtro para altas frequências, né? Ou seja, ele atenua altas frequências. Então, isso aqui é uma proteção também que a gente tem quanto a interferências de sinais que possam causar, né, com que o nosso projeto aí pare de funcionar aí. Quais são os sistemas de reset que nós temos no nosso PIC de estudo, que é o 16F877A? Então, nós temos 5 tipos, ó, diferentes. Tem o reset no terminal Master Clear durante a operação normal dele. Tem o reset no terminal Master Clear durante a execução de um sleep. Lembrando que uma instrução sleep é um modo de economia de energia do nosso microcontrolador. Temos um reset pelo Watchdog Timer em operação normal. Temos um reset de burnout. E temos um reset de energização, o Power On Reset. Então, vamos falar, né, desses resets aí com detalhes. Cada reset atua de modo diferenciado, né, inclusive sobre os registradores, né? Então, dependendo do reset, eu tenho características de reinício desses meus registradores. Existe uma tabela que eu vou mostrar para vocês, que está também no datasheet, que ele dá eu tenho essas condições aí. São 3 condições de retorno do reset. Todos os resets, ó, provocam o desvio imediato do programa para a posição 0 da pilha, né, de memória de programa. Com exceção do Watchdog Timer, ó. Então, esse reset do Watchdog Timer, ocorrendo quando o processador está no modo sleep, que desvia o programa para a próxima instrução após a instrução de sleep. Ou seja, quando o nosso microcontrolador está na condição de economia de energia, que é o sleep, não é interessante que ao sair, né, da condição do sleep, eu volte para o endereço 0, senão começa tudo de novo. A ideia é que a condição de sleep pare o processamento e quando eu saio do sleep, eu volto na instrução seguinte quando ocorreu o sleep, né? Então, ele dá sequência, né, nas instruções aí, né? Então, um dos modos de sair também do sleep é com o Watchdog Timer. Então, o vetor de reset, ele está lá no nosso endereço 0 da pilha de memória de programa, né? Então, é o endereço 0. O reset do Watchdog Timer, então, o Watchdog Timer, traduzindo, é cão de guarda, né? Então, ele é um cão de guarda aí para o nosso microcontrolador no quesito de travamento, né? Então, se a nossa lógica aí, por algum motivo, travar o microcontrolador, então, nós temos um circuito que vai verificar que, ó, depois de um determinado tempo, ele manteve o travamento em algum loop qualquer do nosso código, aí esse circuito entra em ação. Claro, ele precisa estar ativo, e para ativá-lo, né, a gente precisa ativar o Watchdog Timer pelos bits de configurações. Então, o Watchdog Timer reinicia o dispositivo caso o processador ultrapasse o limite de tempo pré-estabelecido pelo programador para a execução de uma determinada rotina, ou seja,
Se houver um travamento no PIC, o Watchdog Timer vai causar o reset, né? Ele não é exclusivo do PIC, tá? Esse circuito aí, ele existe na maioria aí dos microcontroladores, não é exclusividade da microchip, não, tá? Funcionamento, ó, é determinado um tempo de Watchdog Timer, onde se ele ultrapassar esse tempo, o sistema é reiniciado. Portanto, o programador deve fazer com que o Watchdog Timer reinicie sua contagem antes de causar esse reset. Olha só um detalhe, o Watchdog Timer, ele possui um oscilador RC próprio, né? Ele tem um oscilador RC próprio, que, claro, com esse oscilador eu não tenho que depender do oscilador externo, ou seja, eu tenho um circuito realmente dedicado para gerar esse reset, até com um oscilador próprio dele. Então, como é que a gente trabalha com esse reset do Watchdog? A gente vai usar esse circuito se existir algum travamento aí no nosso código, né? Então, primeiro eu tenho que ir lá no Edit Project, que são os bits de configurações que vão abrir, e selecionar Enable, né? Na verdade, é um circuito, né? Um circuito digital aí que conta tempo, o Watchdog Timer. Se esse tempo estoura, significa que ele vai reiniciar. Então, antes do tempo estourar, o que é o tempo estourar? Ele tem um registrador que está lá contando, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se for um registrador de 8 bits, nós chegamos até 255. 255 mais 1, ele zera. Isso aí é o estouro, né? Então, a gente não pode deixar ele chegar no 255 mais 1. Ou seja, no máximo 255 eu tenho que zerar esse contador, senão ele vai, né, gerar esse reset. Ele tem um circuito, o Watchdog Timer, que se chama de pré-scaler. O pré-scaler é um circuito que ele é utilizado no timer 0, que é um assunto futuro ainda que a gente vai estudar. Mas o pré-scaler é um circuito que multiplica o tempo de estouro. Então, por quê? Vamos supor que de 0 a 255, eu tenho 1 segundo, um exemplo. Porque é um tempo bem menor que 1 segundo, tá? Só para facilitar as contas. De 0 a 255, vamos supor que eu tenho o tempo de 1 segundo. Se eu usar esse circuito que multiplica o tempo, que é essa coluna aqui, ó, da direita, se eu ajustar ele de 1 para 2, significa que eu dupliquei o tempo. Então, em vez de ser 1 segundo, passa a ser 2. Se eu usar 1 para 16, em vez de o tempo de estouro ser 1 segundo, ele se torna 16. Eu multipliquei por 16, né? Até chegar no 128. Né? Então, o circuito de multiplicação, que se chama pré-scaler, ele multiplica o tempo de estouro no máximo até 128. São valores de milissegundos, tá? Não chega a 1 segundo, não. Então, o Watchdog Timer, ele tem um oscilador próprio, interno dele, né? Ele tem um período típico, olha lá, um valor típico do período dele é de 18 milissegundos, né? Então, olha só, 18 milissegundos vezes 255 seria o tempo básico de estouro dele, sem usar aquele circuito que multiplica, né, que é o pré-scaler dele, tá? Por que é mínimo e máximo? Por que não é um valor exato? Porque ele usa esse oscilador RC. E vocês aprenderam que um oscilador RC varia muito, né? Varia muito o período dele, né? E se varia o período, também varia a frequência dele, né? Como a gente está avaliando o tempo aqui, então é o período dele. Então, um oscilador RC eu tenho muita variação, né? Por isso que nós temos esses valores aqui, né, de mínimo e máximo, né? Então, a temperatura vai afetar
esse tempo, né? A umidade vai afetar esse tempo, né? Então, tem vários fatores que alteram esse tempo aí. Esse tempo é determinado pelo oscilador interno dele, tá? Então, ele tem um oscilador interno que não depende lá do nosso cristal de 8 MHz. Como é que eu uso o Watchdog Timer no nosso código? Então, eu tenho um programa teste aqui de exemplo, né? Então, primeiro tem que estar habilitado lá o Watchdog Timer nos bits de configuração, né? E aí tem aqui um programinha exemplo, tem o Voidman com o setup dele aqui, né? Aqui é a configuração daquele circuito de pré-scaler. Então, olha só, eu estou considerando o tempo típico dele, de 18 milli, mas lembrando que isso aqui pode mudar, né? O pré-scaler, para esse código aqui, ó, do registrador OptionReg, ele faz uma configuração de 1 para 32, ou seja, é o tempo típico vezes 32, né? Vezes 32. Então, ele vai gerar um tempo de 576 milissegundos. Então, ou seja, a cada 576 milissegundos, se antes desse tempo eu não reiniciar o contador dele, ele vai estourar. No estouro, ele entra o circuito de reset, né? Então, a ideia é que a gente analise o nosso código, até por aquele procedimento do debug, né, de tempos, de ciclos de máquinas e tempos, eu consiga avaliar qual parte do código que eu vou colocar essa instrução aqui, ó. ASM, porque eu abro aqui um bloco do assembler, e eu uso a instrução Clear Watchdog Timer. Então, quando eu coloco no código fonte da linguagem C ASM, significa que o meu compilador ele vai entender isso aqui como uma instrução do assembly. E eu tenho que ter essa instrução, claro, no microcontrolador que está sendo utilizado. Então, nesse exemplo aqui, toda a inversão, né, de nível lógico aqui do port D, a cada 500 milli, eu estou zerando o contador. Quando essa instrução limpa o estouro dele, faz com que não gere estouro. Esse código aqui, vocês poderiam fazer o seguinte: esse delay aqui, aumentar ele para um valor maior que 576, tipo 1000. Coloque em 1 segundo aqui. O que vai acontecer se você colocar um delay de 1 segundo aqui? O Watchdog Timer vai estourar com 576 e vai reiniciar o microcontrolador, né? Ele vai reiniciar o microcontrolador. E observem que eu já deixei 2 LEDs em on aqui para vocês visualizarem o momento que ele vai reiniciar. Tá? Porque o momento que ele reiniciar, esses LEDs aqui vão apagar, né? No momento do reinício, eles apagam e depois acendem novamente no setup, tá? Então, esse código aqui seria só para vocês entenderem, né, o funcionamento do Watchdog, testar ele, né, fazendo essa modificação que eu estou propondo aqui, do tempo. Outro tipo de reset, Power On Reset, POR. Então, o Power On Reset ele é gerado internamente na CPU quando é detectada a subida do sinal de alimentação. Para utilizar o Power On Reset, sempre indicado para garantir o estado do microcontrolador logo após a sua energização. Basta ligar o terminal do Master Clear com o VDD. Então, esse circuito do Power On Reset, ele vai detectar o início de tensão, né, lá no pino do Master Clear. Esse reset só opera na subida do sinal de alimentação, ele não detecta queda de alimentação. Então, você deve ter um circuito externo para o caso de desejar detectar a situação onde a tensão de alimentação VDD cai para um valor abaixo do mínimo permitido pelo fabricante e sem chegar a zero.
retoma os valores de operação. Essa situação pode levar a um comportamento imprevisível do microcontrolador. Então, o Power On Reset, ele também é lá nos bits de configuração. É um circuito que eu tenho internamente dele, que o objetivo dele é garantir o estado do microcontrolador logo após a energização. Que estado é esse? Um estado que eu vou ter a estabilização do oscilador e da minha fonte. Né? Então, ele é um circuito que eu posso habilitar ele lá também nos bits de configurações. Aqui não. A gente vai ver logo mais, aí tem uma etapa só de bits e configurações, tá? Esse aqui é um outro tipo de reset, que chama burnout. Né? Então, o burnout reset, BOR, o nosso microcontrolador ele vai ser reiniciado se a tensão de alimentação for inferior ao valor definido pelo programador, através do bit de configuração. O nosso microcontrolador, eu não vou achar o valor dele, mas tem microcontrolador que você habilita o burnout e depois tem uma outra opção onde você escolhe a tensão de burnout. O nosso trabalha com essa característica que está aqui, ó, o capítulo 14.8 do datasheet. Tá? Ele diz o seguinte, que quando o VDD estiver abaixo de 4 volts por um tempo maior que 100 microsegundos, ele reinicia. Né? Então, o nosso trabalha, quando eu habilito, né, se eu habilitar o burnout, ele vai reiniciar por queda de tensão, quando essa tensão estiver abaixo de 4 volts, por um tempo superior a 100 microamperes. 100 microsegundos. Uma tensão abaixo de 4 volts por um tempo acima de 100 micro. Abaixo de 100 microsegundos, ele não reinicia, né? Porque é uma tensão que deu alguma oscilada, né? Mas ele voltou. O reset externo, ó, então há somente um evento externo que pode ocasionar o reset do microcontrolador, que é o pino lá do Master Clear para nível 0. Né? Ou seja, ou tensões inferiores a 1 volt. Né? Então, o Master Clear é um pino de entrada do microcontrolador que força o reinício do dispositivo sempre que for submetido a uma tensão usualmente inferior a 1 volt, quando o dispositivo está alimentado com 5. Com ele é possível realizar um reset externo durante o funcionamento normal do programa ou até no modo sleep. Esse circuito é o que a gente usa, a diferença é que a gente coloca uma chave de botão externo aqui, né? Eu ligo um botão aqui, ó, paralelo aí com esse capacitor, né? Então, a Microchip recomenda o circuito apresentado ao lado, ele é do datasheet, né, ó, 14.5, né? Com a finalidade de evitar resets inesperados, ele filtra ruídos, né, e protege o pino contra descargas eletrostáticas. Então, um reset inesperado, esse circuito RC, ele consegue gerar esse filtro, né, de ruído. Porque o ruído ele pode fazer com que a tensão caia abaixo de um valor que reinicie ele. E o filtro, ele trabalha atenuando essas altas frequências aqui. Então, fazendo com que eu mantenha uma tensão estável aqui no pino do Master Clear. Esse é o circuito que vocês já utilizam, né? Que é baseado nesse aí do datasheet. Aqui tem uma simulação do Proteus, né? Onde foi considerada a carga inicial aí do capacitor C30, o botão de reset open, aí foi ligada a alimentação. Né? Aí observem aí o nosso gráfico, né, de simulação estática, tá? Isso aqui é a simulação estática do Proteus. E o Proteus tem a simulação dinâmica, que é pelo osciloscópio. Essa aqui, como eu tenho um tempo muito pequeno, né? Então, eu
eu fiz uma simulação estática de 0 a 1 segundo. E aqui a tensão que vai subindo, né? Ó. Ela vai subindo, ela chega aqui, ó, nos 5 volts. Vamos considerar aqui, ó. Ela chega com 5 volts em 700 milissegundos, mais ou menos. Com um capacitor de 10 micro e um resistor de 10K, né? Então, é esse pino Master Clear aqui. Então, acima de 4.2, mais ou menos, aqui, ó, 4.3, mais ou menos nesse ponto aqui, ele já entra em execução de instruções, né? Então, entre 100 e 200 milissegundos, mais ou menos, ele já começa a executar as instruções, né? Mesmo antes de chegar nos 5 volts aí. Mas é o tempo mais do que suficiente para a estabilização de cristais e fontes. Condições de reset. Ó, para cada tipo de reset, temos condições especiais de reinicializações dos registradores. Então, aqui, ó, eu tenho um registrador status, tenho o program counter e tenho o PCON. O program counter, ele é um registrador que armazena as instruções. Então, observem que qual é o endereço, né, da pilha de memória que a instrução está sendo executada. Observe que o power on reset, né, o master clear durante a operação normal, durante sleep, o watchdog reset, todos fazem com que ele vá para o 0. Agora, o wake up, que é tirar o microcontrolador do modo sleep, ele mantém o program counter, né? Ele mantém a posição da instrução, né, na pilha de memória que ele parou, né? Quando ele entrou, né, no modo sleep, ele para e fica esperando, né, ele sair do modo sleep, que vai ser o wake up, para ele voltar. O burnout também faz ele ir para o 0, né? E o wake up from sleep, ele coloca o microcontrolador, ele dá continuidade, né, do código no momento que ele parou, que é o PC mais 1. PC é o program counter. Aqui nós temos o registrador status, as condições que ele volta, né, para cada tipo de reset dele. O U é que não muda o estado dele, e o X que é o problema, né? O X é desconhecido, ó. Então, o X a gente não sabe como é que ele vai voltar aqui, né? Então, o status é um registrador que cuida toda a parte lá de execução de instruções, né, do microcontrolador, a ULA. O PCON também, né? O PCON tem essa característica também de controle. E observem que tem condições, ó, de reset e valores de reinício diferentes, né? Para os 3 aqui, na verdade, nós temos condições de reinício de registradores diferentes. E essa tabela, ela me dá todas as condições de reinicialização para cada tipo de reset. Então, a primeira coluna aqui, ó, essa aqui, ela me dá a situação dos registradores quando o reset é o power on ou o burnout. Então, eu vou ter essas condições aqui. Quando é master clear reset e watchdog reset, eu tenho essa segunda coluna com o reinício, né, desses registradores. Eles voltam como depois de um reset desse. E aqui é o wake up via watchdog, né? Então, o wake up via watchdog, a maioria é U, que ele não muda, né? A ideia é essa, né? Manter os dados que estavam nos registradores para ele dar sequência, né? Da onde parou. Essa tabela continua aqui nesse próximo slide, tá? Mas é a mesma, é a continuidade da tabela, porque eu tenho como avaliar todos os registradores. Ah, mas eu vou avaliar essa situação em quê? Imaginem que vocês têm um microcontrolador, sei lá, controlando uma roda gigante. Aí acaba a energia do parque. Quando a energia voltar,
será que o motor da roda gigante volta ligado ou volta desligado, né? Então, é importante avaliar essas situações, né? Aí, claro, para saber se o motor volta ligado ou desligado, vocês vão analisar os registradores PORT, né? Porque os registradores PORT é onde você tem o nível lógico do pino que você quer controlar aquele motor ou não, né? O transistor que vai controlar o motor. E observem que o X aqui são condições que podem levar a problemas, né, de retorno num reset de power on e no reset de burnout. Já nos outros resets, eu tenho condições que não mudam, né, para essas situações. Então, depende, né, de caso a caso, né, esses resets e o que vai acontecer, né, após um reset. Por isso que é importante nos projetos a gente testar todos os tipos de reset e ver que condição, né, o hardware vai voltar, né, à atividade aí, né? O hardware vai voltar a executar o projeto. O oscilador OST, né, ele é um temporizador de inicialização do oscilador. Então, o oscilador ele também tem, né, um circuito de OST, que é o Oscillator ou Startup Timer. Ele fornece um atraso na inicialização de 1024 ciclos de clock. E esse atraso é na entrada OSC1, que é a entrada lá do nosso oscilador, após o power, né, terminar. Se o power estiver ativo, isso garante a estabilização do oscilador. Então, eu vou ter esse tempo aqui, ó, de início de cristal, olhando esse gráfico aqui. O oscilador Startup Time, ele é utilizado apenas nos modos XT, LP e HS. E somente com o Power On Reset ou Wake Up do modo Sleep ativos. Então, a gente tem que ficar atento também, porque nem todas as características, aqui eu estou falando de reset, né? Mas nem todas as características dos pinos, elas são as mesmas. Então, depende muito também de característica de modo de oscilador que está sendo utilizado, né? Que esse caso aqui é um exemplo do OST. Falando um pouquinho de fonte de alimentação. Então, fonte de alimentação, antigamente tinha muito projeto, né, para fonte de alimentação. Hoje, com o regulador de tensão, não tem muito o que inventar em fonte de alimentação, né? Então, os circuitos são sempre os mesmos, não tem o que a gente inventar. Então, a alimentação do circuito é essencial para o bom funcionamento do microcontrolador. Se for mal projetada, pode introduzir ruídos indesejáveis no sistema e reiniciar o dispositivo. Então, um exemplo de uma fonte aqui, ó. Típica que utiliza um regulador de tensão, o 7805. Então, o 7805 é um regulador hoje que é muito utilizado para as fontes, né? Para alimentar as lógicas TTL. Então, esse aqui, inclusive, é um de baixa potência, tem uns com potência maior, capaz de fornecer uma corrente de saída de 1 ampere no máximo, né? Então, é mais do que suficiente para alimentar o nosso microcontrolador. Esse circuito aqui, ele tem uma entrada DC, né? Então, tem um diodo, temos os capacitores de desacoplamento na entrada e na saída do regulador. Eu tenho que ter uma tensão mínima aqui nesse VI, no pino 1, de 7 volts, para ele conseguir regular 5 aqui no VO. Né? Porque eu tenho as quedas semicondutoras do circuito que eu tenho dentro dele. Tá? O pino 2 vai no GND, então eu tenho que ter uma entrada aqui, ó, de 7 a 20. Se eu tiver uma entrada de 7 a 20, ele me regula 5. Temos aqui um capacitor de desacoplamento de 100 nano também para filtrar ruídos de alta frequência, né, na fonte. Então, a fonte já começa a ter a parte de filtragem dela.
Temos um resistor e um LED para indicar o power dela, e aqui eu vou ter a minha saída regulada. Agora, eu posso querer ter uma entrada AC. Então, aqui é uma entrada AC de 9 volts, trabalhar com retificação em ponte completa, 4 diodos, os capacitores, ó, desacoplamento, o de 100 nano para filtragem de ruídos. Olha, aqui é o 7805 também, né? Então, o 7805 VIN, V-out dele. Então, aqui nesse ponto aqui, eu já vou ter um sinal contínuo, né? Aqui no ponto 1, por causa da ponte, é o retificador aqui. Tem que ter também uma tensão menor, maior do que 7 aqui, né? Para ele regular 5. Tem o nosso LED de sinalização de power da fonte. Tem uma chave aqui. Essa chave, ela, do jeito que ela está ligada, ela usa a alimentação da entrada C. Agora, às vezes, um kit didático aí, você pode usar USB, se quiser. Aí você coloca uma chavinha lá na sua placa lá. Quando a USB estiver ligada no dispositivo, no microcontrolador, né? Você usa a alimentação da própria USB, que é de 5 volts. E geralmente você usa a USB para fazer, inclusive, a programação, né, do microcontrolador. Aí já fica a alimentação e a programação dele no único cabo. Então, os capacitores de desacoplamento, eles são usados em projetos de alta frequência. Então, hoje é impossível alcançar as velocidades de processamento atuais nos circuitos digitais, devido, em parte, ao fato dos CIs requererem uma menor tensão e maior corrente. Isso implica que as margens de zeros e uns, elas estão cada vez menores, e qualquer ruído pode entrar numa faixa de erro lógico, né? Então, o que torna, né, o que as torna mais fáceis de alcançar, mas também torna o CI mais suscetível a ruído. Porque eu estou diminuindo cada vez mais a faixa de tensão entre o nível alto e o nível baixo. Né? Então, quanto menor essa faixa aí, um ruído ele pode gerar um estado de nível lógico indeterminado, né? Para a lógica que está sendo utilizada. Por isso, é necessário fornecer uma alimentação o mais limpa possível para os CIs de alta frequência. Para maior confiabilidade do sistema, é recomendável a introdução dos capacitores de desacoplamento de capacitância de 100 nano, que é esse aqui, ó, 10,4. O mais próximo possível dos pinos de alimentação do microcontrolador, né? Então, o lugar de projeto desses capacitores é o mais próximo possível dos pinos de alimentação, a fim de estabilizar a tensão de alimentação e reduzir os ruídos que podem eventualmente afetar o desempenho do microcontrolador. Então, geralmente, ó, ele é projetado perto desses pinos de alimentação, né? Porque quanto maior essa distância do capacitor com o microcontrolador, eu posso ter uma área aqui de interferência, né? E essa área de interferência, ela pode gerar as falhas lógicas, né, do circuito. Então, quanto mais próximo eu tiver, eu diminuo essa distância aqui, que pode gerar uma interferência aí no meu microcontrolador. O 16F877A também possui uma entrada de alimentação dedicada ao conversor AD. Então, o conversor analógico para digital, que também é um assunto que a gente vai tratar futuramente, todo conversor AD, ele tem uma entrada dedicada a um sinal, né, que eu quero medir, né, um sinal alternado. Embora seja opcional, é recomendável separar a fonte de alimentação analógica da fonte digital, com o objetivo de reduzir o ruído gerado pela fonte digital entre VCC e VSS, que é a digital e a analógica, e garantir melhor precisão na conversão do sinal analógico.
E o sinal analógico é o que o próprio nome está dizendo, né? Não é um sinal contínuo, né? Então, ele está variando com o tempo. Então, essa variação pode causar ruído, né? Então, geralmente... E o conversor AD tem uma entrada dedicada para isso, né? Para eu colocar o meu sinal que está variando, o meu sinal analógico. Algumas características elétricas. Então, o nosso 16F877A, observem que com o aumento da frequência, ó, ele trabalha com uma frequência máxima de 20 MHz, então, ou seja, eu posso colocar um cristal lá de no máximo 20 MHz. E aqui é a faixa de operação dele, né, de 4 a 5,5. Lembrando que para trabalhar com tensões aqui menores, o circuito de burnout tem que estar disabled, ou seja, desligado. Para trabalhar com tensões menores, o circuito de burnout tem que estar desligado, senão ele vai ficar reiniciando o microcontrolador. Por quê? Porque ele trabalha ó, entre 4 e 5,5. Aqui algumas características também do datasheet, capítulo 17, né? A nível de temperatura de trabalho, a tensão de funcionamento, estava no gráfico anterior. Potência máxima de dissipação é 1 watt, corrente máxima dos pinos, VSS 300 miliamperes. Aqui é dos pinos, tá? Não é um único pino. O único pino ó, é esse aqui, ó. 25 mili, tá? Corrente máxima de entrada no VDD. Corrente máxima de entrada dos ports A, B e E. E corrente máxima fornecida pelos ports A, B e E. Tem essa diferença porque vocês viram que eu tenho dois lados de alimentação, né, desse PIC. Então, esse PIC eu tenho circuitos internos de alimentação separados, né, porque nós temos 2 pontos de alimentação lá dele, né? Ou seja, 4 pinos, né, de alimentação. Circuito básico para trabalhar com o nosso PIC. Eu preciso da fonte, eu preciso do oscilador, eu preciso do Master Clear e do microcontrolador. Então, pino 1 eu ligo o pino do Master Clear, né? Aqui. Ó, o pino 11 com o 32 e o 12 com o 31, eu ligo aqui a fonte, né? Ó, o VDD e o VSS. 13 e 14 está aqui o oscilador. Oscilador 13 e 14. Então, com isso, já posso operacionalizar aí o microcontrolador. Aí sobrou 33 pinos, né? 33 pinos de I/O para o projeto em si, né? E para ligar aí os sinais de I/O que vocês vão trabalhar futuramente em projetos, né? Professor. Oi, então, pode falar. No caso do oscilador ali, quem fornece a tensão para excitar ele é o próprio microcontrolador, né? Isso, vem aqui, né, do circuito interno dele, do 13 e 14, perfeito. Ah, entendi, beleza. Isso aí. Switches e push buttons, né? Então, nada mais fácil de ter uma chavinha, né, de liga e desliga, um interruptor, né? Então, quando a gente fala de switches e push buttons, né, na verdade, esse nosso switchzinho, ele tem 4 terminais, ó, e eu tenho essa ligação aqui dele, ó. Então, pinos 4 e 3, ó, é o mesmo contato. 2 e 1 é o mesmo. Eu tenho o contato mecânico dentro dele, né? Dentro dele, eu tenho o contato mecânico. Aí eu posso pegar aqui, ó, esse terminal, né? Ligo o meu resistorzinho lá de pull-up. Ligo aqui no VCC, né? Então, esse aqui vai ser o resistorzinho de 10K. E esse terminalzinho aqui, ó, eu ligo no GND, né? E aqui dentro eu vou ter a chavinha aqui, né? Que essa chave
Basicamente, essa ligação aqui que eu tenho dele, né? E aqui, ó, eu pego uma derivação e ligo lá no pino que eu quero gerar o meu sinal de entrada do microcontrolador, né? Aqui eu teria o microcontrolador. Eu teria mais ou menos essa ligaçãozinha aqui. Então, olha só, não há nada mais simples do que interruptores e botões, né, de pressão. É uma chavezinha mecânica, né? Isto é, sem dúvida, o modo mais simples de detectar o aparecimento de uma tensão no pino de entrada do microcontrolador. No entanto, na prática, não é tão simples tratar esses sinais, né, desses switches e desses botões. Por quê? Porque vocês já conhecem, né, na aula de laboratório do efeito bounce. Né? Então, ao ligarmos uma chave, ó, temos esse ruído de liga e desliga. Né? Então, olha só, a chave está aqui em nível alto. Quando eu mudo para o nível baixo, aparece esse liga e desliga aqui, ó. Por um tempo que varia, né? Aqui está dando 100 mili, mas depende da chave, temos até tempos maiores que esse. Então, esse efeito bounce é um problema comum com interruptores mecânicos, né? Então, quando os contatos atracam, a sua dinâmica e elasticidade agem em conjunto e causam esse ruído. O resultado é uma corrente elétrica pulsada rapidamente, em vez de uma transição limpa. Ocorre principalmente devido a vibrações, pequenas manchas ásperas, sujeira entre esses contatos, né? E quando a gente fala de mancha, sujeira, né? Isso aqui a tendência é aumentando com o tempo, né? De uso dele. Esse efeito é geralmente imperceptível ao usar esses componentes na nossa vida diária, que nem para ligar e desligar uma lâmpada, né? O salto acontece rápido demais para afetar a maioria dos equipamentos analógicos, mas causa problemas em alguns circuitos lógicos que respondem rápido, que é o nosso caso. O microcontrolador ele responde rápido, o suficiente para interpretar mal os pulsos on e off com um fluxo de dados, como um fluxo de dados, né? É um liga e desliga, lá aparece um fluxo de dados, esse ruído. Ele vai entender, inclusive, dessa maneira, né? De qualquer forma, todo o processo não dura muito tempo, alguns micro ou milissegundos, mas é o tempo suficiente para ser registrado pelo microcontrolador. Ao usar apenas um botão como um contador de pulsos, esse aqui é um experimento bem comum para presenciar esse efeito, né, do bounce. Quando eu tenho um botão mecânico, eu quero contar eventos, né, com pulsos, os erros acontecem em quase 100% dos casos. Ou seja, você aperta o botão achando que ele vai contar uma vez só o evento. Não, ele conta 10, 20, 30 vezes o evento quando você pressiona apenas uma vez. Como é que a gente resolve esse problema, né? Então, esse problema pode ser facilmente resolvido através de um circuito RC, né, para a supressão de mudanças rápidas. Então, eu coloco aqui um capacitor de 100 nano e um resistor. A ideia, né, na verdade, esse conjunto aqui de resistores, né? Então, a ideia é eu ter uma filtragem de ruídos. Nem sempre eu tenho uma solução 100% para esse caso aqui, usando esse caso. Para uma estabilidade completa, aí nós temos que utilizar um RS aqui, um flip-flop RS, né, do jeito que está aqui. O estado lógico mudará só depois de detectar o primeiro impulso desencadeado pelo contato. Esta solução é mais cara, mas o problema é resolvido definitivamente. Então, uma utilização do flip-flop RS, né, para sistemas microprocessados é você filtrar o efeito bounce dele, tá? Então, eu transformei essa chave mecânica em eletrônica. E uma maneira que a gente não vai gastar dinheiro, né, com mais hardware, né, para resolver esse efeito bounce é interrompendo a ação após o botão
ser acionado por um tempo de aproximadamente entre 30 e 200 milissegundos, até o botão estabilizar, utilizando um delay. Vantagens: é gratuito e pode ser aplicado aos contatos de qualidade inferior. Então, se o botão foi pressionado, na sequência você tem um delay que para o código aqui, né? O código para aqui até que aquele ruído desapareça, né? Então, é um valor aqui que tem que ser analisado, né? Dependendo do tipo do botão, né? Esse delay aqui. E aí a gente chama de debounce, né? Bounce é o ruído e o debounce é tirar esse ruído aí. LEDs. Então, os diodos LEDs são muito utilizados para sinalização visual, né? Então, e lembrando que o LED ele trabalha na polarização direta dele, que é aqui no primeiro quadrante, né? Então, o primeiro quadrante eu tenho a tensão de trabalho dele, né? Essa tensão de trabalho, ela muda em função da cor do LED. Correntes geralmente de 20 mili, né? Para projeto a gente trabalha geralmente com 10, né? A gente faz a limitação dessa corrente pelo resistor, né? Geralmente a gente trabalha com 10. Agora observe o seguinte, esse gráfico aqui é o gráfico de polarização de diodo, né? Porque o LED ele é um diodo. Qual é a diferença do diodo retificador para o diodo LED? A diferença está aqui no terceiro quadrante, né? Então, esse terceiro quadrante, observem que no diodo LED, a tensão reversa máxima dele é em torno de menos 5 a menos 6. Ou seja, se você ligar um LED polarizado reversamente, você queima ele com 5 volts. O diodo retificador, esse eixo aqui, ele vai entrar nessa tensão aqui de ruptura, dependendo do diodo aí, né? 100 volts, né? Chegando aí, dependendo dos diodos retificadores, né? 1000 volts. Então, o diodo retificador, ele trabalha com tensões reversas muito maiores que a do LED, né? Então, o LED facilmente ele entra numa região que se chama de ruptura. Então, a gente tem que tomar cuidado para não inverter o LED, né? Mesmo com 5 volts, ele vai queimar. Aqui nós temos uma tabela que fala um pouquinho da tensão direta dos LEDs em função da cor, né? Então, o LED infravermelho e tem o tipo de semicondutor, né? Que é utilizado, né? Arsenieto de galho e alumínio, fosfato de alumínio, índio e galho para o amarelo, para o vermelho e para o infravermelho, né? O arsenieto de galho e alumínio. Tensões diretas, né? Do infravermelho é 1,35, do LED vermelho 1,6 a 1,8, do LED amarelo 2,1 a 2,4, o fosfato de galho é para o verde, 2,1 a 2,4 também. Nitreto de galho é o azul, que tem tensões diretas maiores. Então, eu preciso ter, né, mais tensão para ele emitir luz aqui, né? A tensão direta dele. E aí, por isso que para cada cor de LED, eu preciso determinar um resistor limitador, né? Então, eu vou ter aqui uma tensão direta aqui no nosso LED, que é esse VF, né? Na verdade, a tensão reversa dele, né? Do LED, é o VF. Então, para cada cor, eu coloco ela aqui, subtraio da tensão da fonte, divido pela corrente que eu quero, aí eu acho o resistor, né? Então, para achar o resistor, eu vou inverter, né? O R com o IL aqui, né? Nessa formulinha aqui. Geralmente, a gente dimensiona para correntes entre 10 e 15 mili. Para sistemas que trabalham com baterias, para aumentar o uptime do sistema, você pode diminuir para 5 mili essa corrente aí.
o uptime dele vai aumentar. Displays de 7 segmentos, né? Então, na verdade, eu tenho 8 LEDs no display de 7 segmentos. Por quê? Nós temos os 7 segmentos, A, B, C, D, E, F, G, e mais o ponto, né? Que é o oitavo. O oitavo é o dot point aqui, o ponto decimal. São 8 LEDs, né? Então, eu tenho que tratar como um LED aqui, né? Que nem nós vimos anteriormente aí. Ter um resistor limitador, não ligar ele reverso, senão ele queima, né? Ele tem os modos anodo e catodo comum de ligação, né? Agora, depende do display. Eu tenho que comprar já o display ou no modo comum, ou no modo catodo comum, ou no modo anodo comum, né? Não é que eu posso escolher internamente a ligação dele e mudar. Não dá para mudar. Ele já vem de fábrica ou no modo catodo comum ou no modo anodo comum. Os segmentos sempre seguem essa ordem aqui, né? Ó, do A, depois vem aqui ó, o B, o C, o D, o E, o F e o G. E aí o DP. Na ligação, cada diodo é tratado separadamente, o que significa que cada um deve ter o seu próprio resistor limitador de corrente. Uma ligação bem comum é a varredura, displays de 7 segmentos, né? Então, os displays de 7 segmentos são largamente utilizados em equipamentos como a balança, painéis de máquinas industriais, equipamentos médicos, eletrodomésticos, entre outros. Podemos controlar os displays de 7 segmentos por meio de conversores BCD. Os conversores BCD, tipo 74274, o que ele faz? Ele tem aqui ó, as entradas 6 e 7, que é o A e o D, 1 e 2, que é o B e o C. Então, eu ligo esses 4 pinos no microcontrolador, né? No microcontrolador. E ele vai gerar o código, o decodificador dele já vai cuidar dos segmentos do display. Então, onde tem o A, B, C, D, E, F, G, qual é a vantagem? Em vez de utilizar 8 pinos no microcontrolador, nós usamos 4. Economizei pinos de I/O. Né? Então, em vez de eu trabalhar com barramento de 8, eu trabalho com de 4. Os displays normalmente ocupam um grande número de pinos de I/O, que podem ser um grande problema, especialmente quando é necessário exibir números com vários displays. Por exemplo, olha só, aqui embaixo nós temos 6 displays. 6 displays vezes 8 pinos em cada dá 96 pinos. Será que o meu microcontrolador não tem 96 pinos? Tem 40 e dos 40 eu uso 33. Então, se eu fizer a ligação de 8 pinos por display, eu não vou conseguir, né, com um microcontrolador de 33 pinos de I/O, controlar esses displays aí. Este problema ó, tem uma solução que se chama multiplexação. Uma característica do olho humano é a persistência retiniana, que chama. Ou seja, a nossa retina armazena momentaneamente uma imagem por uma fração de segundos. Com a multiplexação, a persistência retiniana é como uma ilusão de ótica e também é a base do princípio de funcionamento da câmera filmadora. Então, a câmera filmadora ela tira fotos, né, sequenciais. Só que são, assim, 30 fotos por segundo, né, 60 fotos por segundo. Quanto maior a qualidade, né, da câmera, mais fotos por segundo ela vai tirar, né.
Apenas um dígito de cada vez será ativado, porém, eles mudam de estado tão rapidamente que se obtém uma impressão de que todos os dígitos de um número estão ativos simultaneamente. Então, a ideia da multiplexação é aproveitar a persistência retiniana do olho humano. Se o nosso olho não tivesse a persistência retiniana, não ia dar para usar a multiplexação. Então, aqui eu tenho uma ligação de um display. Então, para ligar um display, eu vou precisar de 8 pinos, 8 resistores do microcontrolador. Inclusive, o segmento A é o bit menos significativo. O ponto decimal é o bit mais significativo se eu utilizar um porte de 8 bits. Agora, quando eu tenho a multiplexação, olha só o que está acontecendo. Eu tenho aqui nesse exemplo 4 displays, 8 resistores para o barramento. E olha só, o barramento, o segmento A, ele é comum para todos os displays. B também, o C também. Ou seja, se eu colocar a informação no barramento A, todos os displays vão receber essa informação. Agora, nem todos vão ligar. Por quê? Porque o catodo comum, que é esse caso aqui, esses displays, eles são do tipo catodo comum. Se eu desligo o catodo comum, nenhum display vai ligar o segmento A. Se eu colocar nível alto aqui no segmento A, só vai ligar o display que o transistor estiver saturado. Vamos supor que é esse T1 aqui, ó. Esse T1 está conduzindo. Então, significa que o segmento A aqui vai ligar, ó. Os outros, não. Então, a multiplexação, a ideia é a seguinte. Eu carrego o barramento com a informação que eu quero e ligo o transistor do display que eu quero que apareça essa informação. Eu ligo e desligo o transistor, muito rápido. Depois eu carrego o barramento novamente e ligo e desligo o próximo display que eu quero que apareça a informação. Depois, eu carrego o barramento novamente e ligo e desligo o próximo transistor que controla o display que eu quero que apareça essa informação. E aí eu carrego o barramento e ligo o último display que eu quero que apareça a informação. E depois eu volto a repetir essa sequência aí. Então, em câmera lenta, nós teremos algo assim, ó, né? Em câmera lenta, ó, eu estou ligando um, depois ligo outro, e nos barramentos aqui eu estou colocando essas informações aí. Né? Agora, se eu começo a aumentar essa velocidade, diminuindo o tempo de liga e desliga dos transistores, então começa a aumentar um pouquinho mais a velocidade. Ó. Aumentou um pouquinho mais a velocidade. Vamos aumentar mais um pouquinho. Ó. Então, aumentou mais ainda a velocidade. Só que a nossa persistência retiniana ainda está percebendo, né, o liga e desliga. Vai chegar um ponto que, pelo efeito da persistência retiniana, nós não vamos mais conseguir identificar esse liga e desliga. Agora está mais rápido ainda. Mesmo assim, né, agora, como é simulação, a gente está... É uma animação, né, um GIF animado isso aqui. Mesmo assim, a gente está vendo esse liga e desliga. Só que está bem mais rápido. Está começando, né, a persistência retiniana a
né, a gente ser enganado, né? Então, na verdade, a multiplexação engana a visualização que a gente está tendo lá, porque ela está justamente assim, ligando e desligando, só que nós não estamos vendo isso aí acontecer. Aqui nós temos uma tabela para displays do tipo catodo comum. Então, como é que eu tenho que carregar o barramento para aparecer o zero? Então, para aparecer o zero, eu tenho que colocar 0 no DP, 1 no A, 1 no B, 1 no C, 1 no D, 1 no E, 1 no F e no G, 0. Aí vai aparecer o zero. Para aparecer 1, eu tenho que carregar o barramento com 1 no B, 1 no C, o resto do zero. E assim por diante. Isso aqui gera uma tabela que a gente vai usar sempre, né? Então, nas aulas de display, então nós vamos já ter uma tabelinha já pronta com esses valores para carregar. São 10 valores, né? Para carregar as informações que a gente quer no display, que geralmente são números de 0 a 9. Mas dá para a gente, nesse tipo de display, dá para a gente ainda manipular uma letra A, uma C, mais ou menos, né? Fica o E, o J, o F, o L, o H, o L aqui duplicou, o B minúsculo, C, D, O, R, T. Dá para mais ou menos, né, aparecer aqui umas letrinhas aí para fazer alguma animaçãozinha aí num display de 7 segmentos. Claro que existem displays a LEDs, que não são os displays de 7 segmentos, mas que eles têm mais LEDs lá para você conseguir ter a representação de todas as letras aí do alfabeto. No caso do display do tipo anodo comum, porque essa tabela é para o catodo comum. E se fosse anodo comum? Eu tenho que inverter tudo que é 1 aqui virar 0 e tudo que é 0 virar 1. Então, se a gente trabalhar com display anodo comum, essa tabela aqui eu tenho que inverter todos esses dados aí. Relés. Então, um relé é um interruptor elétrico que se abre e fecha sob o controle de um outro circuito. Ele é, portanto, ligado aos pinos de saída do microcontrolador e utilizado para ligar e desligar dispositivos de alta potência, né? Porque o meu microcontrolador não controla alta potência. Então, eu tenho que usar um driverzinho, né? Que no caso aí é o nosso relé. Então, o exemplo é motores, transformadores, aquecedores, lâmpadas, etc. Então, existem vários tipos de relés, mas todos eles funcionam da mesma maneira. Quando uma corrente flui pela bobina do relé, o relé é operado como um eletroímã para abrir ou fechar um ou vários conjuntos de contatos. Semelhante aos optoacopladores, não há nenhuma conexão galvânica, contato elétrico entre circuitos de entrada e saída. Então, com o relé, eu consigo controlar a carga que eu quiser. É como se eu tivesse um isolamento óptico, que não é óptico, né? Então, esses contatos aqui, eles não fazem parte do meu circuito de controle, lá do microcontrolador. Então, eu consigo separar domínios de tensões e domínios de corrente. Agora, quando uma carga indutiva, que é o caso da bobina, né, isso vale não só para relé, mas motores também. Quando ela é desligada, o campo magnético criado se contrai e gera uma alta tensão inversa. E essa alta tensão, ela pode queimar o nosso transistor ou, né, o SCR que faz o acionamento, né, dessa bobina. A alta tensão está simbolizada por essas setinhas aqui quando abre, né? Quando abre a chave, essa chave aqui ela pode ser um transistor ou um dispositivo de potência aí, tipo SCR para controlar a nossa carga. E aí nós temos que usar o diodo reverso aqui, né? Então o diodo invertido, ele não conduz a corrente de acionamento. Então, quando a bobina está acionada, né? Está passando corrente pela bobina, pelo diodo não passa corrente. Né? Ele não conduz com a corrente de acionamento, mas coloca em curto a corrente induzida no desligamento.
Então, no desligamento, aí sim, vai passar corrente nesse sentido. Protegendo o transistor ou SCR. Aí eu vou ter esse contato aqui protegido da alta tensão induzida quando eu desligo uma carga indutiva. Bits de configuração. Então, os bits também recebem o nome de fusíveis, né? Fusíveis ou bits de configurações. Então, os microcontroladores, não só os PIC também, mas todos, possuem internamente regiões de memórias não voláteis, que é memória do tipo flash, que são responsáveis por determinar o modo de trabalho do chip. São chamados de bits de configuração ou fusíveis. Os bits de configuração do PIC estão armazenados em uma área reservada do PIC. E aí nós temos funções aqui, para configuração. Isso para o nosso PIC de estudo aí, o 16F877A. Tem alguns que têm mais configurações, tá? Então são essas aqui que vocês já conhecem, mas hoje vamos estudar um a um que cada uma faz. A primeira aqui, que é o oscilador, vocês já conhecem, é onde eu escolho o tipo de oscilador que eu estou utilizando. Tem o modo RS, que é o resistor capacitor. O HS é o que a gente usa. Temos o XT e o LP. Então, já tivemos uma aula aí falando um pouquinho desses tipos de osciladores. O Watchdog Timer vocês até aprenderam hoje, né? Então, o Watchdog Timer eu também ligo e desligo ele aqui pelos bits. Um temporizador de 8 bits que não pode estourar, pois, caso isso ocorra, ele reinicia o microcontrolador. Imagine que por algum motivo o programa trava ou entra em algum loop infinito. A função do Watchdog é não deixar o programa travado. O tempo padrão é aquele tempo típico de 18 milissegundos. Mas a gente pode aumentar esse tempo lá com aquela multiplicação do circuito de pré-escala. O próximo bit é o Power Up Timer. O Power Up Timer é aquele tempo, né? É um temporizador de Power Up que faz o microcontrolador aguardar certo tempo assim que o chip é energizado. Para o nosso PIC, pelo capítulo 14.16, esse tempo é de 72 milissegundos, tá? Então, durante 72 milissegundos, ele não inicia nenhuma instrução. Então, esse tempo é de 72 milis, deixando assim o microcontrolador inoperante, tempo ideal para que o circuito oscilador estabilize a sua frequência. O burnout também é pelos bits, que a gente liga e desliga ele. É um interessante circuito para resetar o microcontrolador caso ocorra queda de tensão. O reset ocorre para tensões abaixo de 4 volts durante um período maior que 100 microsegundos. Restabelecida a tensão, o programa vai ser reiniciado. Então, alguns modelos, não o nosso, nós podemos escolher a tensão de reset. Low Voltage Circuit Serial Program. Então, é a programação em circuit. Né? Então, temos aqui a opção de poder gravar o microcontrolador com 5 volts. O PIC-Kit 3, que é um gravador, que eu sugiro que vocês futuramente, se forem montar um kit, comprem. Ele não é caro. Ele grava pela USB. E na USB nós temos 5 volts. Né? Então, eu tenho que estar com essa programação em circuit habilitada aqui para ele conseguir essa gravação. Porque o usual é colocar uma tensão de 13.5 no Master Clear. Portanto, é possível deixar o Master Clear em 5 e fazer a gravação com o Low Voltage in Circuit Serial Program no Enable. Essa parte final, ela entra em área de proteção de memória. Então, é aqui que vocês vão proteger contra a cópia do código de vocês. Então, vocês, se habilitarem a proteção da EEPROM,
Então, ninguém vai conseguir ler a EEPROM. Mas como é que eu leio essas memórias? O gravador, né? O gravador de memória, ele lê todas as informações que você tem. Ele não serve só para gravar. Você pode ler as memórias, né? Toda a posição de memória e fazer uma cópia. Você pode fazer uma cópia e depois repassar para um outro microcontrolador aquele mapeamento de memória que você copiou. Com isso, você faz uma cópia de um projeto, né? Agora, se a área de memória estiver protegida, aqui no caso é a EEPROM, né? Aí ninguém consegue ler a EEPROM. E aqui nós temos a flash, a proteção da flash, né? A área de proteção contra a escrita da memória flash. Escrita e leitura também dela, né? Aqui é um modo de debugger, porque existe um modo de debugger que vocês aprenderam que é via software. Pelo microC vocês conseguem debugar o código. Agora, existe um debug de hardware, né? Então, você deixa lá o seu circuito que grava, geralmente é um circuito gravador, ligado no microcontrolador e você quer debugar o hardware. Então, você também consegue fazer um passo a passo de debug no hardware. Aí eu tenho que habilitar também esse In-Circuit Debugger Mode. E aqui eu tenho a proteção da memória flash contra leitura e escrita. Aqui sim, aqui que tem que ser habilitado para a proteção do código, para ninguém copiar o código, né, de vocês. Porque hoje em dia, a proteção de dados de sistemas embarcados é o código que você tem. Porque o hardware todo mundo pode copiar. Todo mundo pode abrir um projeto, olhar o hardware que tem e replicar aquele hardware. Agora, o segredo, né, a parte intelectual de proteção, ela vai estar na memória. Então, é importante, em um projeto futuro de vocês, a proteção da memória, porque senão alguém vai lá, vai pegar o seu projeto, vai ver o hardware é o que eu falei, não é segredo mais para ninguém, hardware, e vai tentar replicar o seu projeto, né? E se a parte de memória estiver protegida, ele não consegue fazer a cópia da sua memória. Mesmo que consiga fazer essa cópia, não dá para fazer a engenharia reversa, tá? Porque às vezes alguém pergunta, professor, com o código X, eu consigo transformar ele em código-fonte? Não, porque isso aí vai depender muito da heurística do compilador, né? Então, a heurística dos compiladores, elas mudam aí, tá? Então, isso aí é difícil você conseguir um código executável e pegar esse código e tentar transformar ele em código-fonte. Agora, dá para você copiar e replicar ele num outro microcontrolador e aí ele vai funcionar. Você não sabe como, né? Mas ele vai estar funcionando, porque você fez uma cópia. Esses bits de configurações, eles ficam todos setados num registrador de nome Configuration Word. Então, todos os bits de configurações, eles estão nesse registrador aqui, ó, do capítulo 14.1, que é o Configuration Word. Então, tem interface de programação de microcontrolador que você faz essa configuração bit a bit. O microC, ele dá aquele menuzinho, né, com o mouse, você vai lá, clica Enable, clica Disable, né? Mas tem interface de programação de microcontrolador que você precisa colocar lá a palavra do Configuration Word e a função de cada bit desse, que é 0 ou 1, né? Que nem no caso de... Aqui tem a parte de proteção de memórias, né? Aqui é a parte também de proteção, LVP. Aqui está de oscilador, ó. A de oscilador é esses dois últimos bits, né? É aqui que você, pela combinação a 1, 0, 0, 0, você escolhe o tipo de oscilador. O microC ele já tem uma interface bem amigável, né? Que vocês fazem esses ajustes aqui no
pelo menuzinho dele, né? Então, lá no menuzinho, com o mouse, você escolhe o que ele quer de configuração aí dos bits aí. Falando agora de projeto, né? Vamos falar um pouquinho de motores de passo. Os motores de passo são dispositivos eletromecânicos que convertem impulsos elétricos em movimentos mecânicos que geram variações angulares discretas. O rotor ou eixo de um motor de passo é rotacionado em pequenos incrementos angulares. Isso aqui que dá precisão, né, de movimento. Denominados passos. Quando pulsos elétricos são aplicados em uma determinada sequência nos terminais deste. A sequência dos pulsos elétricos refletem na direção também na qual o motor gira. Eu consigo controlar a direção. A velocidade que o motor gira é dada pela frequência dos pulsos. Ó. Existem dois tipos básicos de motores, bipolar e unipolar. Eles podem ter 4, 5, 6 ou 8 fios. Então, vamos falar do unipolar. Possuem uma derivação entre o enrolamento de duas bobinas. É esse terminal C aqui, ó. É o que tem é o que a gente vai utilizar no Proteus, tá? O Proteus ele tem um motor de passo desse aqui. A implementação é fácil, possui menor torque comparado ao motor de passo bipolar. Podem ter de 5 ou 6 fios. No nosso caso, a gente vai trabalhar com um motor de 5 fios. Esse aqui, ó, é bem comum se usar em projetos. Ele já vem com uma plaquinha de controle. Ó. Vou falar desse driverzinho que tem aqui dentro dele, tá? Ele tem 5 fios porque tem 4 bobinas e o comum. Então, olha só, como é que a gente gera uma sequência de pulsos? Primeiro, eletricamente, observem que nós temos o circuito para ligar ou desligar 4 bobinas, né? Então, significa que nesse primeiro desenho aqui, ó, se eu ligo uma bobina, eu tenho um campo eletromagnético, ele vai atrair uma posição que eu tenho do meu eixo aqui, do rotor. Se eu desligo essa bobina, que eu estou chamando de A1, e ligo a A2, olha só, ele girou 90 graus aqui anti-horário. Se eu desligo o A2 e ligo o B2, ele deu mais um giro de 90. Se eu desligo o B2 e ligo o B1, olha lá, mais um giro. Então, eu com 4 passos, eu consegui uma rotação de 360 graus, que é o que está acontecendo aqui nessa animaçãozinha aí. Então, se eu consigo com esse estudo aqui, criar uma sequência de passos, olha só. Então, se o A1, o A2, o B2 e o B1 forem pinos lá do meu microcontrolador, vocês já sabem manipular os zeros e uns dos pinos, né? Então, a ideia, se eu gerar essa sequência aqui, linha a linha, eu consiga, depois de 4 passos, né? Eu vou conseguir, depois de 4 passos, fazer um giro de 360 graus, né? Teria esse movimento. E cada giro desse de 90 graus, eu vou ter uma rotação angular. E essa rotação angular, ela é precisa, né? Ela não vai mudar. Eu consigo contabilizar essa rotação angular e gerar posicionamentos precisos. Então, se eu quero fazer um braço robótico, um manipulador mecânico, né? Uma mesa XYZ, uma fresa, né? Um CNC, eu tenho que ter esses controles de avanço, de recuo, de velocidade, né? Então, eu tenho que usar uma tecnologia dessa aqui. Aí eu tenho algumas ligações que a gente pode fazer. Ó. Essa aqui é o exemplo anterior da teoria, aí, né? O slide anterior da teoria. Esse motor unipolar, ele tem alguns tipos de operação que a gente pode fazer.
Essa primeira, ela se chama passo completo com baixo torque, ou wave step. É baixo torque por quê? Eu estou ligando uma bobina por vez. Então, depois de 4 passos, ele deu uma rotação, ele fez uma rotação de 360 graus. Cada bobina dessa aqui nessa animação está sendo controlada por um transistor. E o transistor, o controle dele é pelo nível de sinal TTL lá do microcontrolador. Então aqui eu tenho um baixo torque. Eu tenho uma segunda ligação. Ligação não, a ligação é a mesma, tá? O que muda? Passo completo com alto torque. Então chama full step. Por que alto torque? Porque agora eu aumentei o campo magnético de atração gerado pelas bobinas. Eu não tenho mais uma bobina, eu tenho 2. Então eu ligo 2 bobinas por vez. Então o campo magnético é maior, então o torque aumenta. Né? O torque vai aumentar. Então agora para cada passo, ó, eu tenho acionamento de 2 bobinas simultâneas. Ó, o passo 1, o passo 2, o passo 3 e o passo 4. E aí eu repito isso aqui. Então eu consigo aumentar o torque do meu motor. Nós temos um outro modo que se chama meio passo, half step. Então eu tenho agora, observem que eu tenho uma rotação completa, ela gera 8 passos agora. Então eu preciso ter 8 passos para ter 360 graus de giro. Cada passo agora eu tenho 45 graus de deslocamento angular. Então eu consegui aumentar agora eu consegui diminuir o valor mínimo de deslocamento dele. Então eu vou conseguir parar esse meu motor em posições menores do que o anterior, que era o passo completo. Então, aqui, com esse tipo de... A ligação, vocês estão vendo que é a mesma, né? É só a manipulação agora desses passos, tá? Então, aqui, para ter uma rotação completa, eu preciso de 8 passos. Mas, entre os passos, agora, eu não tenho mais 90 graus, eu tenho 45 graus. Com isso, eu tenho uma precisão mecânica de posicionamento bem melhor. Para ligar esse motor no microcontrolador, eu preciso de um driver. Geralmente é o LN2003. Ele é feito para motores de passo. Inclusive, eu posso trabalhar com até 7 bobinas, né? Então, o lado esquerdo aqui, eu tenho um nível TTL de controle, que é onde vai estar ligado no microcontrolador. E aqui o lado direito é o controle da carga, que inclusive eu vou trabalhar com tensões, sei lá, de 12 volts, 24 volts, né? É aqui que eu vou ligar as bobinas do motor. No Proteus, nós temos esse motor. Então, vocês vão achar ele com esse nome, ó, Motor Stepper. Ele é animado. Então, ele vai te dizer aqui embaixo, ó, a angulação. Não é velocidade, é angulação que eu vou ter aqui nessa indicação. E aqui, para seguir a teoria, eu já coloquei os terminais aqui, ó, o A1, o A2, o B1 e o B2 e o C aqui, ó, né? É a derivação central das bobinas. Porque ele segue exatamente isso aqui, ó. Essa representação aqui, ó, das bobinas. Como é que eu ligo esse motor com o nosso driver? Tá aqui, ó, né? O LN2003, é só procurar lá no Proteus como 2003, ou já escrevam o LN2003, ele já vai achar o driver. Aqui eu já estou dando a sugestão de usar os pinos RC0, RC1, RC2 e RC3,
Os 12 volts é para trabalhar com o motor. Esse motor, se vocês entrarem nas propriedades dele, ele já vai estar lá com a propriedade de 12 volts. O comum vai ser 12 volts. E se vocês gerarem esses passos aqui, ó, é cada passo desse 90 graus de giro. E aí, como é que eu crio uma rotina lá em linguagem C para ele girar? Então, para ele girar no sentido horário, vocês vão carregar o port C com esse código binário aqui. Vão usar o vDelay com uma variável tempo aqui. Depois, o port C com essa outra sequência aqui. Outro vDelay, outro port C, outro vDelay, outro port C e outro vDelay. Com todos vDelay com a variável tempo. Se vocês colocarem esse código aqui em um loop infinito, o motor de vocês vai girar no sentido horário. E a variável tempo aqui tem que pôr um valor nela, né? Então, essa sequência de acionamento de bobina gera o sentido. E a velocidade? A velocidade é o tempo que vocês vão colocar dentro do vDelay. Quanto menor esse tempo, mais rápido ele vai girar. Quanto maior o tempo, mais lento ele vai girar. Aqui eu tenho a rotina, né, de carregamento de passos aí do port C para o sentido anti-horário. Então, como a ideia é ter o controle de sentido e velocidade, o sentido horário é esse laço aqui que vocês vão usar, e aqui para o sentido anti-horário é esse laço aqui. E o vDelay vai cuidar da velocidade, né? E o projeto proposto aí para vocês treinarem hoje, claro, é um projeto que é o que eu falei para vocês. Pode virar um embriãozinho de um projeto futuro de vocês, tá? Claro que precisa melhorar bem, mas vocês vão fazer um basicão aí, né? Para ter esse controle básico aí do nosso motor. Tanto a nível de velocidade, quanto a nível de sentido de giro, né? O que precisaria melhorar? Posicionamento. Aí vamos supor que eu quero posicionar, né? Vamos supor que esse motor de passo ele está controlando um eixo helicoidal. É um fuso, né? Esse eixo helicoidal, ele vai ter lá uma parte mecânica que vai andar nesse eixo, né? E eu quero posição. E para. Ó, vai para a posição 1. Então, com a velocidade X. Aí você lá programa a velocidade, a posição. Então, para ele parar na posição, você tem que saber quantos passos tem que dar para chegar naquela posição. Então, existe essa melhora aí que pode ser feita nesse projeto aí para gerar o posicionamento, né? Não é para ser feito isso. É só para ser feito o controle da velocidade e do sentido. Mas a posição, ela vai ser mapeada pelo número de passos. Então, a ideia é ter no projeto, então aqui, ó, descrição, desenvolver um sistema embarcado para o controle de um motor de passo. Ele vai controlar velocidade e sentido de giro. 3 botões. O B0 aumenta a velocidade de giro, o B1 diminui e o B2 inverte o sentido, né? Utilizar o trava-tecla, pois permite uma melhor precisão, né? Então, o trava-tecla foi a lógica que nós aprendemos aí na aula passada, de laboratório. Aqui tem indicadores, os LEDs, eu estou ligando os LEDs nas bobinas para indicar, para ter a visualização do acionamento das bobinas, né? Uma indicação visual. O LED RA0 ele vai indicar o sentido horário, RA1 anti-horário, só também indicação visual para ver se ele está no horário e anti-horário.
E vocês vão colocar um displayzinho para indicar a velocidade. Eu já deixei uns VDelays aqui, ó, com valores para velocidade 1, que é uma velocidade baixa. O 2 vai aumentando a velocidade, o 3 aumenta mais ainda e o 4 aumenta mais ainda a velocidade, tá? Então vai ter um displayzinho lá. Ele vai ou ligar o 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4. Não precisa varredura aqui, porque é um display só, tá? A aula de varredura ou multiplexação, né, de displays ainda a gente ainda vai ter. É um display simples, tá? Tá aqui em cima ó, o display, né? É um display ligado no porte D. Os botões são esses 3. Eu montei aqui um circuitinho para entender o motor de passo, como ele funciona, eu vou demonstrar agora, e para entender o LN 2003, tá? Que esses dois é opcional, é só para entender o funcionamento, tá? Esses LEDs aqui, ó, eles indicam os passos que estão sendo gerados. E aqui eu tenho a ligação do motor com o LN 2003 e 2 LEDs que estão indicando o sentido horário ou anti-horário. Eu vou demonstrar agora esse projetinho. Então ele está aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Entrei no modo de simulação. Estamos na velocidade 1. A velocidade 1, ela está gerando esses passos aqui pelos LEDs, ó. E o motor, observe que o motor está girando no sentido anti-horário. Antes da gente visualizar aqui o funcionamento dele, vamos brincar aqui no entendendo o motor de passo, ó. Eu tenho nível alto. Essas bandeirinhas aqui, elas são ferramentas de debug do nosso código. Elas se chamam Logic State. Eu consigo gerar níveis lógicos aqui, ó. Ó, 0, 0. Quando eu ligo a bobina A2, ó, observem que o eixo do motor ele foi a 45 graus. Quando eu desligo a bobina A2 e ligo a A1, ó lá, ele deu 90 graus horário, foi para o 135. Desligo a A1. Ligo a B1, mais 90 graus, 225. Desligo a B1, ligo a B2, mais 90 graus, foi para 315. Desligo a B2 e ligo a A2, voltou para a posição inicial. Então, ele deu um giro com 4 passos. Então, esse aqui eu tenho o passo completo, né? Agora eu tenho aquele... o meio passo. O meio passo funciona assim, ó. Eu ligo uma bobina primeiro, ele está aqui no 45 graus. Depois eu ligo uma segunda bobina, ó lá, ele girou 45 graus, foi para 90. Aí eu desligo uma bobina, mais 45 graus, foi para 135. Então eu aciono uma e duas. Ó, agora eu vou acionar duas, mais 45. Desaciono uma, fico só com uma, mais 45. Aciono duas, mais 45. Então, aqui eu estou no sequência de meio passo. Aqui. Mais 45. Mais 45. E o 8º passo voltou na posição inicial. Né? Então, com o motor de passo, eu posso trabalhar com aquelas duas tabelas lá. O LN 2003, olha só, eu tenho os 12 volts ligado aqui no LED, é como está acontecendo aqui, né? Os 12 volts eu estou ligando lá no comum das bobinas. Então eu estou com nível 0, LED desligado. Se eu colocar nível alto, ó, LED liga. Então o LED aqui agora ele está ligado com 12 volts. Por isso que eu tenho um resistor de 1K aqui. E aqui eu tenho o nível lógico TTL, né? Olha lá, eu controlo o LED com 12 volts através do nível lógico TTL de 5 aqui. Então, olha lá, o nosso código está rodando. Vamos inverter o sentido de giro ao B2. Então, eu vou selecionar aqui o B2.
Olha lá, ele mudou para o horário agora. Está girando no sentido horário. O botão demora um pouco para responder, né, pessoal? Por quê? É aquilo que eu falei. Nós precisamos melhorar esse código com as interrupções. Então, é um assunto ainda que vai ser abordado, né? Porque enquanto o nosso programa está executando aquele laço, que nem eu coloquei aqui aquelas tabelas de sentido. Ó, essas tabelas de sentido. Então, se vocês criarem um laço aqui, ele vai executar o tempo. Só depois que ele terminar esse laço com esses tempos aqui, que nem agora, na velocidade 1, ele está com 400 mili em cada. Então, eu tenho que pelo menos esperar 1 segundo, ponto 6, para que ele obedeça a um botão. Por isso que eu fiquei segurando aqui o B2, ó. Ó, eu estou segurando o B2 até ele mudar para o anti-horário. Olha lá, mudou para o anti-horário agora. Porque ele está num laço de geração, cada sequência de passos aí é 400 mili. Então ele tem que terminar esses 4 passos para depois ele executar a ação do B2 aqui. Só, claro, só se eu fizer testes entre os passos aí também, mas o objetivo não é esse. Futuramente a gente melhora esse código usando interrupção. Aumenta a velocidade, o B0. Então eu vou segurar aqui o B0, ó, foi para o 2. Velocidade 2 já aumentou um pouquinho mais. Pressionar o B0 foi para a velocidade 3, ó, está aumentando. Vou pressionar o B0 de novo. Foi para a velocidade 4, que nesse projeto seria a máxima, ó, sentido anti-horário. Vou mudar o sentido. Foi para o horário agora. Inverteu para o horário. Se eu quisesse posicionamento, eu teria que contar os passos. Olha, depois de 1000 passos, para. Depois de 1500 passos, para. Aí eu teria precisão em posicionamento, porque essa sequência de passos gera aquele valor angular preciso, né, de giro. Então esse é o projetinho de hoje, tá, pessoal?